E nós precisamos entender, amados, que antes de qualquer coisa, Deus ele vai tratar primeiro em transformar a nossa mentalidade. Não tem jeito. Antes de você chegar, porque a gente é muito assim, a multidão é assim. O que eu faço para ser abençoado? É assim que as pessoas elas chegam. Elas perguntam, né? O que eu faço para ser abençoado? Qual é o passo a passo? Você já percebeu que o brasileiro ele é assim? Ele é muito passo a passo? Já percebeu isso? O brasileiro ele não gosta de pensar muito. Você já notou? De quebrar a cabeça. Quem já percebeu isso? É fácil da gente entender isso. Qualquer coisa que a gente não sabe o que fazer, o que a gente faz? Joga no YouTube. Hoje é o YouTube. Não é? Como fazer arroz. Aí você joga lá. É assim, como trocar um chuveiro. É bom que de alguma forma você vai aprendendo também a fazer algumas coisas. Mas eu digo para você que o brasileiro ele é assim. Então, por essa questão cultural que nós carregamos, do passo a passo, às vezes as pessoas elas não entendem como que funciona o relacionamento, o discipulado. E vai exigir de nós um esforço mental muito forte. Não estou dizendo aqui, que a fé é algo simplesmente mental. Não é isso. Mas parte da fé passa pelo entendimento. Amém? Por isso que a Bíblia diz o quê? Que a fé vem pelo quê, amados? Ouvir e ouvir o quê? Mas o que ele está falando? Como assim ouvir? Ele está dizendo o seguinte, que o entendimento, ele nasce da onde? Do ouvir. O conhecimento chega até a mim da onde, irmãos? De nós ouvimos. Então, o que nós precisamos entender? Deus sempre vai começar na minha vida a mudar os meus padrões de pensamentos, a minha mentalidade. Ele vai transformar muito isso. Por quê? Para alinhar com o nosso espírito. Então, se você é alguém que nasceu de novo, você tem um espírito recriado em Cristo. E a partir desse momento, você pode viver o propósito de Deus na sua vida no mais alto nível. Ou seja, todo o potencial que Deus colocou dentro de você, agora você tem condição para isso. Só que, quando você nasceu de novo, a tua mente continuou da mesma forma. Sim ou não? As suas memórias foram apagadas? Bem, amados, não foram apagadas. Elas continuam aí. Então existe um processo onde Deus vai trabalhar na nossa mentalidade. Para que o que, amados? Para que a nossa mente se alinhe ao nosso espírito. Presta bem atenção nisso. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui um exemplo bem. Imagina uma pessoa que nasceu com o propósito de ser um médico. Esse é o propósito de vida dela. Mas de repente ela foi cursar direito. Pergunto, ela vai viver o mais alto nível do potencial dela? Porque ela é um médico com a mentalidade do quê? De um jurista. Então, de qualquer forma, aquela mentalidade vai acabar bloqueando, amados, o espírito. Bloqueando aquilo que Deus colocou nela. Então, trazendo para o ambiente da fé, do discipulado, para nós, o que Deus vai fazer? Ele vai trabalhar a mentalidade para o quê? Destravar tudo aquilo que está dentro de nós. Isso é tão claro que uma vez eu ouvi uma mensagem do meu pai e ele fala sobre isso, usando um versículo que o apóstolo Paulo cita para Timóteo. Que ele diz o seguinte, que a fé ela era bloqueada por causa da consciência. Olha que coisa. A fé ela se torna bloqueada, ou a fé era cauterizada por conta do quê? Do entendimento, da consciência da pessoa. Então, queridos, nós precisamos entender. E aí, qual que é a grande questão? Se o entendimento Deus precisa transformar, eu vou precisar me expor o quê? A aprender, a ouvir. Não tem como, amados. Então você vai ter que se esforçar a parar em momentos da sua vida, fazer nada, literalmente, e estar aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus tem para transmitir para você. Deu para entender? Você vai ter que se forçar isso. Então, o que eu estou dizendo, faz um esforço. Entra na playlist lá, ouça as ministrações. Faz um esforço. Sabe que é tão difícil ou não? Você só vai ficar ouvindo. Pensa bem.
vai ficar ouvindo. Amém? Aí nós vamos subir também para o Spotify, de repente para alguns que estão acostumados a usar o Spotify. Da mesma forma, você está indo trabalhar, coloca lá, vai ouvindo. Volta do trabalho. Aprenda a usar esses tempos vagos para que sejam tempos produtivos. E o melhor tempo, e a melhor maneira de ser produtivo, é você de alguma forma aprendendo. Eu sou uma pessoa hoje, amados, que eu vou falar viciado, que é um termo muito assim, né? Mas eu amo ouvir podcast. Não sei se vocês, mais antigos, aí talvez não entendam, mas eu amo ouvir podcast. Conhecer, trazer novos conhecimentos, sabe? Me expandir. E é maravilhoso isso. Porque o aprendizado te força, não é? É algo que no início você começa a patinar, você diz que eu não estou entendendo. Mas depois aquilo vai entrando dentro de você e começa a fazer tanto sentido. É maravilhoso. Quem ama aqui o conhecimento, amados? Quem ama o conhecimento? Ama o conhecimento? Eu vou falar uma coisa para vocês, amados. Eu estava pensando esses dias, acho que ontem, sei lá, essa semana, conversando com a minha esposa, a Bruna, eu vou te falar uma coisa. É que a gente tem muita esperança no Brasil, mas é muito difícil o Brasil ser uma nação de primeiro mundo. É muito difícil. Por quê? Porque a gente tem um povo que não gosta de ler, irmãos. Um povo que não lê. E a mudança de uma nação começa na mentalidade dessa nação. Se o povo não lê, não adquire conhecimento, porque a leitura liberta. O que a palavra diz? Meu povo sofre por falta do quê? Você está entendendo por que você sofre? Você não sofre porque eu não tenho muito dinheiro. Não é falta de dinheiro. Porque eu nasci numa realidade, eu não tinha pai, não tinha mãe. Não, não é por causa disso. É lógico que eu não descarto também. Mas a partir do momento que você está nesse mundo e tem consciência, você pode alterar a realidade da sua vida. Só que isso vai começar a partir do conhecimento que você vai adquirir. Pensa muito bem nisso. Conhecimento. Então eu digo para vocês que é muito difícil o Brasil ser uma nação, porque o seu povo não é um povo que é habituado a ler. Se você pegar as grandes nações desse mundo, é um povo que normalmente lê e lê muito. Não serei muito longe. Pega o nosso vizinho argentino aqui. É um povo que lê. Tem para entender? Se nós pegarmos a média, eu não estou aqui agora porque eu estou usando o celular, senão a gente dava um Google aí, né? Média, eu sei que o brasileiro parece que lê uma média de 4,5 livros. Parece que é isso. Por ano. Um ano tem quantos meses? 12. Ele lê uma média de quantos? Só que é lógico que se você fala 4,5 livros, mas assim, daqui eles estão lendo 50 livros, então os caras fazem uma média. Quer dizer, quem ainda sustenta isso é o pessoal que está lendo o livro adoidado aí. Deu para entender? E nessa pandemia a gente poderia ter aproveitado bastante isso. Amém, queridos? Então eu digo para você que você precisa se expor ao conhecimento. Porque alterando aqui, vai alterar comportamento. Por isso que Brasil, amados, essa é a grande questão. A gente quer mudar o comportamento de uma pessoa sem mudar a mentalidade da pessoa. Deu para entender? Então por isso que a gente vai começar vendo, a gente vai continuar vendo os presídios cheios. Os telejornais lá, sangue para cá, sangue para lá. Sabe? Abarrotado o sistema criminal nosso, não consegue, não dá conta. Porque a gente quer o quê? Não, tem que aumentar a pena, tem que aumentar aquilo. Amado, tem que mudar aquilo. Mudou aqui, acabou. Por isso que as maiores nações do mundo, o que elas investem? Educação. Porque você educou, acabou. Amém? Educou, acabou. A gente fica em paz. Deu para entender? E aí eu vou te falar uma coisa. Se você quer ser uma pessoa, um grande discípulo, você precisa entender isso na sua vida. Você vai precisar dedicar-se a se expor às palavras de Jesus. Não tem como. Como eu disse, a multidão, ela caminha muito nesse passo a passo. Dá espaço para isso, já viu isso? 12 passos para aquilo. Quem já viu isso? 23 princípios de não sei o que lá. Já viram isso? Então a gente busca muito isso, o resultado. O que eu faço para chegar no resultado? Agora, o discípulo, vou dizer para você uma coisa, ele não se preocupa com o resultado.
Não, ele não se preocupa. Ele se preocupa em estar bem estruturado. Porque ele entende que a árvore dá fruto segundo a sua raiz, a sua natureza. Então, se eu manter a minha raiz muito bem tratada, nutrida, o fruto é uma consequência disso. Eu pretender, amados, o fruto acaba sendo uma consequência. Amém? Então a gente se preocupa muito com o fim, mas a gente não pode esquecer que tem o processo da coisa. E como que começa esse processo. E o que nós observamos? Que os discípulos eram pessoas que se expunham aos ensinos de Jesus. Aliás, o que mais chamava a atenção das pessoas não eram os milagres que Jesus fazia. Sabe por que não? Porque havia muitos outros também que faziam milagres naquele tempo. Havia muitos curandeiros também. Mas por incrível que pareça, o que mais chamava a atenção das pessoas em relação a Jesus era o ensino. Eles falavam assim, ele é alguém que ensina com autoridade. Como assim com autoridade? Amados, ele está dizendo assim, é alguém que sabe do que está falando. Você já viu gente que sabe do que está falando? Quem já viu aqui? E gente que não sabe do que está falando? A pessoa quando não sabe o que está falando, ele é inseguro. Você logo já percebe. Sim ou não? Não é uma pessoa insegura, gagueja. Agora uma pessoa que fala firme. Rapaz, ele sabe o que está falando. Então as pessoas, elas na verdade, elas eram levadas até Jesus, principalmente por causa daquilo que Jesus falava, o ensino dele. Era isso que chamava a atenção das pessoas. E o discípulo, como nós já tratamos aqui, é alguém que vai até ele principalmente para ouvir do quê? Da palavra, do ensino de Jesus. Essa tem que ser a nossa motivação e a maneira como a gente se movimenta. Vocês estão vindo para cá para ouvir do quê? Para ouvir a palavra. Eu preciso me expor o que a palavra está declarando. E isso vai começar a gerar dentro de você alterações, vai te fazer refletir, que é o mais importante, e a partir daí é onde você vai começar a assumir posturas diferentes na sua vida. É a partir de transformar a sua forma de pensar. Jesus vai começar atuando aí. Amém, queridos? E o discipulado, ele é processual. Ele é processual. Como eu disse, a gente não está muito familiarizado aqui no mundo ocidental com a palavra discípulo e tudo que implica isso, porque isso provém do mundo oriental, mas é mais ou menos como uma pessoa que entra na escola. Discípulo, sinônimo de aluno. E aí a pessoa que entra na escola, já entrou na escola e está formada. Bem, que uma menina agora começou a estudar e agora é obrigatório. Interessante, começou no meio de uma pandemia. Então ele vai ter história para contar para os filhos dele, não é? No meio da pandemia. E a gente está até surpreso. Porque como ele está sendo alfabetizado, e ele está pegando, já está escrevendo letra cursiva. E mesmo com toda essa dificuldade, mas também as crianças hoje em dia já nascem com um tablet na mão do celular, né, irmão? É impressionante. Sabe mexer num negócio que às vezes nem a gente sabe. Você fala, como é que você mexeu aqui? Como é que você entrou nisso? Não é assim as crianças hoje em dia? Você pega uma criança de 2, 3 anos e fica assim. É um Bill Gates a criança. Você já nasce assim, mano. Não é? É um Bill Gates. Você fala, meu Deus. Mas é impressionante. Agora, ele tem uma longa jornada. Tem ou não tem? Tem. Tem as séries, ou seja, as etapas. Cada etapa, cada série vai trazer sua dificuldade. E ele vai ter que vencer as dificuldades. Ele vai ter que passar pelos testes. Então, é uma jornada. E aí eu digo para você, assim também é o discipulado de Jesus. É como se você fosse matriculado na escola de Cristo. E você tivesse Jesus como professor. E você entrou lá na primeira série. Ou no primeiro ano da primeira série. Entende? E ali então você vai começar a sua escola. E ali então Jesus vai te trazer ensinos, vai mudar a tua mente, vai dilatar a tua mente. Depois tem a prática disso, amém? E conforme você vai passando as etapas, ou seja, as séries, você está ali se formando. Só que é lógico que a escola ela vai até aí, se a pessoa seguir certinho, seus 17, 18 anos.
O discipulado é a sua vida inteira. Só termina quando você fechar os seus olhinhos aqui. Amém? Então a gente precisa entender. Está dando para entender até aqui, amados? Então o que nós temos que compreender? Que quando a pessoa aceitou a Jesus, ela disse sim, que é o termo que a gente usa, ou quando ela creu em Cristo, ela não é o fim, como a gente disse, não é o fim. A pessoa aceitou a Jesus, se batizou, agora está numa igreja, pronto, acabou e vamos... Não, isso não é o fim, é o começo. É como se você estivesse se matriculando agora no discipulado. E aí você vai iniciar essa jornada. Amém, amados? Agora, o ponto que eu vou tratar aqui, por isso que é importante você ter ouvido as outras ministrações. Porque eu não vou ficar repetindo. Até por causa daqui você já vem acompanhando tudo certinho. E também para a gente não perder tempo nas coisas que Deus assim tem colocado ao nosso coração. E a gente tem agido de um modo muito espontâneo. Embora existe uma sequência, mas nós estamos tratando de um modo muito espontâneo. Tanto que o que eu tratei na quarta, eu vi que eu me antecipei. Lógico que lá na playlist eu vou colocar depois, mas eu meio que me antecipei, porque hoje eu já percebi 2 pontos ainda nos 2 primeiros versículos, que eu falei, meu Deus, eu não falei sobre isso. Mas que é importante o discípulo entender. Amém, amados? Então vamos ler lá, versículo 27 e 28. Diz o seguinte, depois disso, falando de Jesus, ele saiu e, vendo um publicano, um coletor de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria, o que ele disse? Segue. E ele, deixando tudo, o que ele fez? Levantou-se e o seguiu. Algumas versões diz levantou-se e deixando tudo, o seguiu. Mas eu gosto dessa versão aqui, a minha é século XXI, a King James também vai nessa sequência aqui do que? Deixar, levantar e seguir. Eu creio que o processo da coisa vai funcionando mais ou menos assim. Tá? Deixar, levantar e o seguir. Amém? Eu vou partir agora do ponto do que levantar-se e seguir. Porque domingo passado o que nós falamos? Sobre o deixar tudo, lembra-se? E nós falamos que o deixar tudo é passar agora a priorizar a Cristo. Cristo torna-se a minha prioridade. E nós explicamos o que seria prioridade a partir do Evangelho ou da palavra. Amém, queridos? Então, partindo desse momento em que o discípulo entende quem é a prioridade dele, e que ele então vai viver a partir de Jesus, e nós falamos aqui também sobre corresponder, o discípulo ele vai precisar corresponder com Jesus, com o convite, com o Evangelho, com Cristo. Por isso que não é simplesmente, amados, eu cumpri alguns princípios e acabou. Não, não é assim que funciona. Nós estaremos diariamente interagindo com Jesus, respondendo a Cristo, correspondendo a Cristo. Então é maravilhoso a fé cristã, porque, como disse, a palavra é viva, não é algo estático. A palavra é viva, ela interage conosco, ela nos força algumas coisas, ela nos exige algumas coisas, e ao mesmo tempo também nos conforta, é como ela vem trabalhando e como ela vai trabalhando. Agora, o que o discípulo ele precisa entender? E no nosso caso, nós estamos transicionando. Presta bem atenção. Estamos saindo da multidão, da massa, e agora nós estamos transicionando para ser um discípulo de Jesus, para caminhar mais perto de Jesus. E como eu já disse, isso vai trazer algumas implicações, isso vai exigir algumas coisas de nós, não tem como. E aí o que nós precisamos entender? Olha o versículo 28. E ele, deixando tudo, levantou-se, e o que mais, amados? E o seguiu. Queridos, olha como é que a gente medita na palavra, e é assim que eu quero que você entenda. O meditar na palavra não é aquela leitura corrida que você faz. Quando às vezes você está com pressa, você fala, quero entender logo isso aqui, você vai correndo, sabe? Já aconteceu isso com você? Então, é mais ou menos isso. Não é esse tipo de leitura. É uma leitura que você vai fazendo bem devagar, digerindo, refletindo,
pensando. E uma coisa fantástica, você precisa usar a sua imaginação. Você precisa usar. E sabe como é que é maravilhoso você entender a palavra? É sempre você jogando no lado antagônico, ou seja, contrário disso. Então, como assim? A Bíblia diz que ele o quê? Levantou-se. Se ele se levantou, é porque ele estava o quê? Sentado. Entende como é que a coisa está funcionando? Ele estava sentado. Pergunto para você, você acha que por acaso a Bíblia, na hora que foram escrever a Bíblia, escrever esse texto, colocaram isso por acaso? Não. Eles colocaram isso para nos mostrar o que o discipulado vai gerando em nós. O que ele vai gerando em nós? O que ele vai mexendo em nós? E aí o que nós temos que entender, amados? O discipulado de Jesus, ele vai começar a alterar, a mexer, a ajustar e corrigir muitas coisas em nós. Você tem que ter a consciência disso, tá? Você tem que ter consciência disso, viu, discípulo? Você vai precisar entender que você não vai ficar mais do jeito que você era. Você vai precisar entender que vai acontecer em você alterações, mudanças. Isso vai acontecer. Vai trazer muitas mudanças. Mas essas mudanças, elas não começarão do lado de fora, começarão em você. Em você. Então o que o discípulo precisa entender? Presta atenção, discípulos. Que no momento que eu começar a seguir Jesus, isso vai mexer em muita coisa na minha vida. Vai alterar muita coisa em mim. Vai mudar muitas coisas em mim. Quer dizer, não vai me permitir mais continuar sentado. E quando você pensa em sentado, o que você pensa? O que pode remeter a palavra sentado? No ser acomodado, comodismo. Deu para entender? O discipulado vai nos tirar do comodismo, de uma vida acomodada. E sabe o que é interessante? Que o que a gente mais busca nessa existência e vida é se acomodar. Você já percebeu isso? É conforto, é segurança, estabilidade. Quem já percebeu isso? É o que a gente mais busca. A gente busca, não, eu estou no emprego, não, graças a Deus que lá estou seguro. É com essa pandemia, não, mas eu estou seguro ali, graças a Deus o negócio está funcionando. Você já observou que a gente busca muito isso? O acomodar-se, o comodismo? A gente busca muito isso. E o que é interessante? Que o discipulado, amados, e o discípulo, ele precisa entender que uma das coisas que o discipulado vai gerar nele, vai mexer nele, é tirá-lo do comodismo, é tirar desse lugar de acomodação, é tirar você desse lugar. E ele vai começar a colocar você em movimento. Ou seja, presta atenção. O discípulo entende que o discipulado é um lugar de desconforto. Sabia disso? Amados, eu sei que vocês, a gente busca conforto, paz, ausência de problemas. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Isso não é e não existe dentro do discipulado de Jesus. E o próprio Cristo começa a falar para os seus discípulos dizendo: vocês serão perseguidos. Vocês serão caluniados. Vocês serão difamados. Vocês serão odiados. Cristo chega a afirmar dizendo: olha, se o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça, reclinar a cabeça, imagina os seus discípulos.
No mundo tereis o que, irmãos? Aflição. Lembra que Jesus disse, olha, se o mundo vos odeia, sabe que o mundo me odiou primeiro. E se eles me odiou, é lógico que vão odiar vocês. Então, amados, o que nós temos que entender, queridos? Que a partir do momento, e é isso que eu tenho falado aqui, se nós pararmos para pensar, amados, nós ainda não estamos vivendo o Evangelho plenamente, não somos cristãos de verdade, e não estamos vivendo como discípulos. Por que não, pastor? Porque, meus queridos, desculpa lhe informar isso, mas a partir do momento que você disse sim ao discipulado de Jesus, você vai viver uma vida desconfortável. Não tem jeito. É impressionante isso. Eu não sei se já aconteceu isso com você, isso acontece comigo. Da tua consciência te perturbar. Já aconteceu isso com você? De você não conseguir ter paz para dormir porque a tua consciência te acusa de algo. E enquanto você não fizer algo para ajustar aquilo, a paz ela não se instala. Então eu vou te falar uma coisa, amados. O discípulo precisa entender que, a partir do momento que ele entrou no discipulado, Jesus, com o seu discipulado, vai começar a alterar as coisas. Vai começar a remexer nas coisas. Vai nos tirar do comodismo e vai fazer com que a gente comece a andar. Aonde aquele sujeito que quer se encostar ali, se encostar lá, acabou isso. O discipulado já não funciona mais assim. As coisas não caminham mais desse jeito. Eu pretender que isso. Amados, eu ouvi uma história de uma senhora, acho que eu posso até falar, a irmã Heloísa, obreira aqui na igreja. A irmã Heloísa, amados, ela é uma senhora, e quem está mais perto dela sabe o que eu vou dizer. Durante muito tempo da vida dela, ela lutou para se aposentar. Lutou para se aposentar. E graças a Deus ela conseguiu se aposentar, chegou na idade e ela se aposentou. Agora, sabe o que é interessante? É que muitas pessoas, amados, chegavam até ela, e ela, por ser nordestina, falava assim, por que a senhora não vai lá para o Nordeste? Lá é mais fácil para se aposentar. A senhora chega lá, fala que trabalhou na roça, e lá eles vão liberar para a senhora rapidinho. Mas ela dizia, não, dessa maneira não. Quando for a hora de eu me aposentar, Deus vai me aposentar. E eu não vou precisar usar de subterfúgios para isso. Porque aquilo que é meu, ninguém pode tomar. Por fim, amados, ela chegou no tempo, se aposentou. E o mais interessante é que enquanto ela ainda não era aposentada, mas Deus supria. Ela trazia as ofertas, as contribuições. Interessante demais. Deus sustentava ela. Por que eu estou te falando isso? O discípulo ele entende, amados, que ele não vai buscar essa acomodação. Meios mais fáceis, sabe? Que é natural da carne de buscar, queridos. A nossa carne ela vai desejar isso. Nós fomos treinados nesse mundo a ser assim, amados. Mas o interessante da irmã Heloísa é que ela se manteve firme. E dizendo que se for para ter, será pelos meios legais. E hoje está em paz. E ele ainda era cara honra os compromissos. Deus tem sustentado ela. Amém, mais do que nunca. Compreende, discípulo? É lógico que o caminho do discípulo nem sempre será o mais fácil. O discípulo tem consciência disso, tá, amados?
nem sempre será o caminho mais fácil. Mas o que é interessante? É que o caminho do discípulo não é um atalho. E a gente sabe que às vezes pegar atalhos, isso pode nos prejudicar em muito. Ou seja, o caminho que o discípulo segue é um caminho que não haverá situações alguma para que possa, de alguma forma, lá na frente, ter algo que desvalide. Porque quantas pessoas você já viu que por precipitar algo na vida acabou ficando sem nada? Por buscar algum subterfúgio, acabou perdendo tudo. Você já viu isso? Não, o discípulo não. O discípulo é alguém que não vai buscar acomodações nesse mundo, amados. Não vai buscar mais. Porque ele entende que o Senhor tirou ele da acomodação. E aí o que nós observamos? Meditando ainda só nisso, tá? E levantou-se. O que é levantar-se? É mudar de postura. Amém, igreja? Ou seja, ele estava sentado, não estava? Ele ouve a palavra de Jesus. Deixa tudo o que ele faz. O que nós entendemos? Que o discipulado vai exigir que as nossas posturas, ou a nossa postura, seja mudada. Diante do quê? Diante da vida, da existência e desse mundo. A tua postura, irmãos, vai precisar ser alterado em muitos aspectos, queridos. Vai precisar ser mudada. Vamos dar um exemplo? Como que é um namoro cristão, por exemplo? E como que é um namoro do mundo? Se a gente for trazer para a realidade bíblica, o pessoal aí fora não estão namorando, já estão casados. É vida de casado, meu amado. Sim ou não? Mas a partir do momento que eu me tornei um discípulo, a minha postura, ela vai ser alterada agora. Ela vai precisar ser alterada, irmãos. Não tem jeito. Então, se eu tinha uma prática como se fosse uma vida de casado, e agora? Mas, pastor, e se eu perder ele? Se eu perder ela? E se não quiser mais ficar comigo? Lembra? E ele deixando tudo. Amados, discipulado vai nos trazer muitos custos. Nós vamos perder muita coisa nesse mundo. Muita coisa nós vamos perder, queridos. Faz parte. Então o que vai começar a alterar? A minha postura, queridos. Sabe aquela coisa do todo mundo faz? Sim ou não? Já viu isso? Para o discípulo isso não vale, porque o discípulo saiu da multidão, ele não é mais todo mundo. Deu para entender? Ele não é mais todo mundo. Todo mundo pode fazer, mas o discípulo não faz mais. E aí, não sei se você lembra. Lembra da mãe? Mãe, mas todo mundo vai, mãe. Lembra disso? O que a mãe falava? Mas eu não sou gay. Você não é todo mundo e eu não sou gay. Por que o discípulo não faz mais? Porque ele não é todo mundo. E vou te falar uma coisa. E o discipulado de Jesus é exclusivo para os discípulos. Eu pretender, queridos. O discipulado de Jesus é exclusivo para quem? Para os discípulos. Então, o que Jesus vai começar a alterar agora? A sua postura, irmãos. Diante das coisas. Coisas que você olhava e dizia assim, você achava normal. O discípulo já não acha mais normal para ele. Entende? Coisas que o discípulo fazia, mas a partir do momento que entrou no discipulado, já não faz mais. Por quê? Porque aquilo já não é mais normal para ele. A maneira como antes de ser um discípulo, lidava com os negócios, lidava dentro da empresa, a partir do momento que se tornou um discípulo, altera a postura agora. É como Paulo sempre diz,
O empregado tem que fazer como se estivesse fazendo para quem? Eu te falo uma coisa, que a tradução ela é errada. Porque dá uma ideia assim, é como se estivesse fazendo. Não, filho, você está fazendo para Jesus. Não é como se, você está. Você está fazendo para Ele. Amém? Por isso que eu vou dizer uma coisa para você. Esse momento que a gente começa a entrar dentro do discipulado de Jesus e a gente começa a ouvir, não é muito agradável. Não é algo que cative. De repente não é algo nem que te interesse, mas é importante você entender o que é ser um discípulo de verdade. Porque se o discipulado não está gerando mudança de postura em mim, alguma coisa está errada. E eu creio que não é com Jesus. Ou de repente não entendeu, ou você não está fazendo com que essas posturas sejam mudadas. Você tem ouvido, mas você não está mudando a postura. Então o que é importante nesse momento? O que na sua vida você tem que mudar a postura? Pensa aí. Fala a verdade, não tem muita coisa que a gente precisa mudar, irmãos, a nossa postura? Pensa. Sim ou não? Tem muita coisa aí? Tem ou não tem, queridos? Às vezes a forma como a gente trata as pessoas, a forma como a gente trata o cônjuge, a forma como a gente trata os nossos pais, a forma como a gente trata os nossos filhos, a forma como a gente trata a Deus, a forma como a gente lida com o dinheiro, o que a gente pensa sobre dinheiro, a forma como a gente pensa o mundo, as coisas, a existência. O discípulo é alguém, por exemplo, que ele vai passar a pensar agora coletivamente, ele não pensa mais individualmente. É alguém que vai sempre procurar pensar no outro, não mais em si. Então, entenda, amados. A postura vai sendo alterada a cada dia, amém? E se não está vendo isso, algum problema está acontecendo no seu discipulado. Algum problema está havendo. E aí precisamos entender o quê? Que o discipulado nada mais é do que um lugar de ajustes, correção. A todo momento, Jesus estará corrigindo a nossa postura. Você está sentado, é levantar. Por isso que eu disse, não é mais um lugar de acomodação, amados. Não há essa questão mais, porque eu não tenho vontade, independente de ter vontade ou não. Eu preciso fazer, porque essa é a postura. Não tem essa, eu não gosto de orar. Tem que orar, irmãos. Eu não gosto de ler a Bíblia. Tem que ler. Não tem essa assim, eu não senti de perdoar. Você já viu isso? Eu tenho que sentir, sabe, receber uma palavra, Deus descer e falar, perdoa, filho. Não existe isso mais, irmãos. Ou você perdoa, ou você perdoa. Lembra que os discípulos perguntaram, e aí, mestre, quantas vezes que eu tenho que perdoar alguém? Aí o Pedrão, achando que sabia tudo, 7 vezes, né, meu Senhor? Jesus falou, multiplica por 70, filho. E aí você vai ver o quanto que você tem que perdoar por dia. Amados, eu ia falar assim, discipulado é para macho, né? Mas não é só para macho, não. Mas o discipulado, irmão, o caldo é grosso. A coisa é mais embaixo. Entendeu ou não? É para espartanos, não é para os 300. Irmão, tem que ser gente, sabe? Ali, dura mesmo. Porque é o que o discipulado vai exigir de nós agora. Alterar a postura. E às vezes, vai dizer que eu tenho que voltar atrás. E essa parte é mais difícil. Porque eu não vou dar meu braço a torcer, né? Não é verdade? Se nesse discipulado Jesus disser para você, você tem que dar a outra face. Meu filho. Sabe o que eu acho interessante? O ser humano tem hora que ele acha que ele é maior que Deus. Que ele é mais que Deus. Uma porque é o seguinte, amado. Se Deus te perdoou, quem somos nós para não perdoar ninguém? Não é? Segundo,
Se até Deus, em alguns momentos, a Bíblia diz que voltou atrás, quem somos nós para não voltar atrás? Ou vai me dizer que você nunca leu isso na Bíblia? Lembra quando Moisés intercede? A Bíblia diz que Deus se arrependeu do mal que iria fazer. Eu sei que isso é loucura, um absurdo, a gente não entende, mas é o seguinte, Deus voltou atrás. Se até Deus voltou atrás, quem somos nós para não voltar atrás, amados? Corrigir erros, reparar o que tem que ser reparado. Hein? Vou perguntar, existem coisas que precisam ser reparadas na sua vida? Hein? Será que a senhora, como sogra, não tem sido muito duro, não, com tua nora? E não dá o braço a torcer? Pensa bem, viu, sogra? Ou de repente essa nora aí, fazendo birra. Pensa bem. A nossa postura terá que ser o quê, irmãos? A igreja. Alterar. Amém? Posso falar que essa parte mais gostosa do discipulado. Porque a gente está vendo que a coisa está acontecendo. Amém? Aí que você vê, Jesus está na minha vida mesmo. Que o santo está em mim. Porque começando a expurgar um monte de coisa ruim dentro de mim, glória a Deus. Significa que o bem está entrando e o mal está saindo. Amém? É isso que eu tenho que olhar, está saindo. Eu tenho uma pessoa que eu tenho acompanhado muito essa pessoa e ele diz isso. Que muitas coisas na vida dele ele achava que era normal. Até que Jesus começou a confrontar ele. E exigir dele uma postura diferente. E ele diz, não está sendo fácil. Mas eu estou me esforçando. Para corresponder. Para alterar. Amém? Vou dizer uma coisa para você. No discipulado, o pau que nasce todo se endireita assim. E vai se endireitando. Amém? Se endireita. Por isso que Jesus diz o seguinte. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E ele diz uma coisa, que o Senhor poda os ramos para que dê mais frutos. Quem mexe com planta sabe o que eu estou dizendo aqui. Não sabe? E você faz essa poda para quê? Para tirar os excessos. Amém? Então existem coisas na nossa vida, amados, que o Senhor vai mesmo trabalhando e Ele vai tirando. Para quê? Para que você frutifique mais. Para que você avance mais. Para que você vá chegando mais perto daquilo que Deus espera para você. Daquilo que Deus preparou para você. Então o discípulo ele tem que ser alguém assim, amados. Que as coisas têm que estar alterando, têm que mudar. Por quê? Se você não tiver nada para ser mudado na tua vida, significa que você está pronto. Se você está pronto, é hora do quê? Bater as botas. Pergunta, está pronto? Jesus, tem muita coisa para trabalhar aqui, espera um pouquinho. É que tem isso que eu acho que dificulta um pouquinho, só para demorar mais, né, irmão? Sim ou não? Acho que deve ser isso, né? Levar mais tempo a obra aí, né, senhor? Talvez, não sei. Vai ficar um pouquinho mais aqui. Mas, amados, entenda que há mudanças sempre vão acontecer. Sempre vai acontecer. E o que nós temos que entender? Ai, Jesus, agora começando a fluir. E ele deixou o quê? Tudo. Toda mudança traz perda. Toda mudança vai trazer o quê? Perdas. Porque você tem que soltar para pegar o novo. Então você vai ter que largar e entrar nesse lugar novo. E às vezes nesse lugar novo não cabe aquilo que você vem trazendo. Amém? Então o discípulo ele vai entendendo isso. Que o Senhor vai colocando eles em lugares novos, em ambientes novos, exigindo uma postura diferente naquele lugar. Porque, amados, uma coisa é um bebê, irmãos. Agora imagina eu agindo como um bebê, a postura de um bebê. Tem noção de um negócio desse? Sim ou não? Agora, o que a gente tem assistido muito nesse mundo?
jovens, 30, 40 anos, mas que ainda parecem adolescentes, morando com a mamãe. Mamãe colocando a coisa lá, o prato na mesa para ele. Não é assim? A mamãe faz tudo, não é desse jeito? Quem tem assistido isso aí no mundo? Não querem mais sair de casa. Ou seja, eles mantêm uma mesma postura. Por quê? A cada nova etapa, a cada novo lugar, aonde a gente entra, há uma postura diferente ali, amados. Não tem como. Por isso que o apóstolo Paulo diz, quando eu era menino, eu agia como menino, agora eu cresci. Tem que mudar. Por isso que, quando você está na multidão, você tem uma postura. Quando você passa a ser um discípulo, a tua postura tem de ser alterada. Não cabe mais, irmãos. Amém, igreja? Não vai caber mais, igreja. Não cabe. Então o discípulo ele vai precisar entender que é um lugar onde não há mais acomodação ali. Há uma constância, mudança e transformação. Amém? Alterando tudo. Amém? Só que tem uma coisa, presta atenção aqui. Que esse é o ponto que eu quero trazer. Como que essa alteração acontece? Como que a mudança de postura vai acontecendo? E aí entra algo, e aí que você precisa entender uma coisa, irmãos. Tem uma mensagem do meu pai lá no meu canal também, estou fazendo propaganda aqui direto agora. Mas é o seguinte, é fantástica essa mensagem, uma mensagem que ele ministrou acho que 94, 95, é só em áudio. Mas o título dela é Cristo é o centro de tudo. Repete comigo, Cristo é o centro de tudo. O que o discípulo precisa entender? Quem é o centro, não é qual? Quem é o centro da vida dele agora? Por isso que você está entendendo aqui, nós falamos, por exemplo, qual é a causa do discípulo? É dar comida aos pobres? Pior que não. Por mais nobre que isso seja. É amparar os órfãos? Pior que não. Por mais nobre que isso seja necessário, seja feito e tem que fazer. Mas a causa do discípulo é uma pessoa. E quem é? Cristo. Olha que coisa. Quem é a prioridade do discípulo? Hein? Cristo. Então, para o discípulo, tudo se centraliza em quem agora? Em um homem. Quem, irmãos? Jesus. Você vai entender agora. Fica esperto aqui. Jesus. Amém? Agora, olha que coisa interessante, porque isso também vai corresponder com a nossa postura. Presta atenção. Quantos de nós oramos pedindo a Deus direção para a nossa vida? Quem já fez isso ou faz isso? Você faz? Você pede direção? Quem pede direção aqui? Amados, isso é maravilhoso, querido. A Bíblia diz o seguinte, que ele se levantou. Estão me ouvindo bem aí? E ao se levantar, o que ele fez? E ele seguiu. O que nós entendemos aqui? Presta atenção. Que a partir do momento em que eu entrei no discipulado, eu não conduzo mais a minha vida. Não sou eu mais que dirijo a minha vida. Então, a partir desse momento aqui, amados, preste bem atenção. A partir desse momento em diante, a vida de Levi não era mais conduzida, não era mais dirigida, não era mais guiada por ele. E isso é outra coisa que o discípulo precisa entender, que a gente tem que entender. Que quem conduz a minha vida agora não serei mais eu. Mas é quem que vai conduzir agora a minha vida? É Jesus. Então, a partir do momento em que... Vem aqui, filho, vem aqui. Ele é Jesus. Jesus é o meu. Vem cá. Eu sou Levi. Até aqui.
Eu que vinha conduzindo a minha vida, ia para lá, dava cabeçada ali, e dava decisão ali, e comprava, e vendia. Tudo ali era eu. E na multidão, muitos de nós ainda agimos assim. A gente conduz a nossa vida. A partir do momento que eu chego a Cristo, e em Cristo, o que a Bíblia diz? Que ele deixou tudo, alterou a postura dele, e ele passou o que, irmãos? A seguir Jesus. Lembra daquela brincadeira, siga o mestre? Quem lembra das crianças aí? Siga o mestre. A partir desse momento começou na sua vida o siga o mestre. Então tudo que você lê da vida de Levi a partir dali, não é mais Levi se conduzindo, mas é Levi sendo conduzido. É Levi sendo dirigido. É Levi sendo levado. O que nós entendemos? A partir do momento que eu cheguei a Cristo, não é mais eu que conduzo a minha vida, não sou mais eu. Não sou mais eu que dirijo a minha vida. Agora é Cristo que vai conduzir a minha vida. Cristo vai dirigir a minha vida. Então, quando você ler o próximo versículo, que eu não vou entrar hoje, você vai entender o seguinte, que se Levi então foi para a casa dele, Levi foi para a casa dele não porque ele quis, mas porque Jesus levou ele para lá. Olha para mim, irmãos, presta atenção agora. Você lembra que quando Jesus, lá em João, ele dá uma mensagem, um discurso, ele fala assim, vocês estão vindo até mim por causa do pão que eu multipliquei. Ou seja, por causa do milagre. Olha Jesus já falando, multidão. A multidão busca ele por causa do quê? Do pão, do milagre. Aí a Bíblia diz que havia alguns discípulos no meio dali dele, que diziam o quê? Duro é este discurso, não dá, é muito pesado. Começaram a ir embora, irmãos. Aí ele virou para os apóstolos e disse assim, e vocês? Vão também? Aí Pedro faz a declaração. Você lembra? Para onde nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Amém, né? Ele está dizendo mais ou menos assim, que direção nós vamos tomar na nossa vida? Se é o Senhor que possui a direção. Está dizendo assim, nós agora não somos mais dirigidos por nós mesmos. Nós somos dirigidos pelo Senhor. Amém? Até que eu acho que todo mundo entende. Só que aí que é a grande questão. Nós oramos pedindo o quê? Direção. Entenda uma coisa, amados. A direção do discípulo não é o lugar para onde ele vai, não são as decisões que ele vai tomar. Só que a gente, quando ora, a gente ora nesse sentido. Eu digo para você, não é assim. O discípulo agora, ele tem uma direção. E a direção do discípulo, presta atenção, é uma pessoa. Vou repetir, a direção do discípulo é uma pessoa. Por isso Pedro diz, para onde nós iremos? Se só tu tens a palavra. Dizendo o seguinte, o Senhor é a nossa direção a partir de hoje. O discípulo vira assim. Ele não vê, ele não procura ver além dele. O discípulo não procura mais ver aonde Jesus está levando ele. Não. Porque se é o segue-me, eu não tenho a visão, irmãos. Mas o que o discípulo entende? A visão que ele precisa ter é o suficiente. E quem é essa visão que ele precisa ter? Jesus de Nazaré, irmãos. Então quem é a direção do discípulo? É Jesus. Para agora com esse negócio. Ora por mim para que eu tenha uma direção, pastor. Pastor, eu vim buscar uma direção. Amada, a sua direção é a pessoa de Jesus e acabou. Aonde Jesus for, o discípulo vai. Aonde Jesus caminhar, ele está caminhando. Se Jesus, como foi o caso de Levi, levou ele para casa, ele vai para casa.
Porque ele é alguém que entendeu que a direção da vida dele não é aonde ele vai, o que ele vai fazer ou deixou de fazer. Não é se ele tem que entrar lá ou se ele vai decidir por lá. Não! A partir do momento que você entrou no discipulado, entenda, a direção da sua vida é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo Jesus. Por isso que eu disse, Cristo é o centro de tudo na vida do discípulo. Como ele é a causa, como ele é a prioridade, ele também é a direção. Ele é a direção. Então, se há pessoas que estão perdidas, eu não sei o que fazer, eu não sei, pastor, é porque você não está olhando. É que você está olhando tanta coisa, mas você não está olhando para ele. Você não está seguindo ele. E aí que é interessante. É que a alteração, lembra que eu falei da postura? Ela vai sendo ajustada na medida que eu vou seguindo ele. Então posso falar uma coisa? Você não precisa se preocupar em simplesmente olhar para dentro de si e ver o que precisa ser alterado ou não. Só se preocupe em olhar para ele, porque na medida que você vai seguindo ele, as coisas vão sendo alteradas aqui. Porque, meu amado, se você se focar muito aqui, você se afoga, você morre, você se desespera. Só que na medida que você começa a olhar para ele, você vai sendo alterado, você vai sendo transformado, você vai sendo ajustado. Eu aprendi uma coisa, você se torna aquilo a quem você adora. Há um salmo, Jesus me perdoa, agora não lembro, mas está na Bíblia, é salmo, que diz, os deuses a quem eles adoram, não ouvem, não falam, são mudos. Já viu isso? Salmo 115, irmão, é isso? Vamos ver se é isso? Dá um Google lá, pelo amor de Deus. Salmo 115. Vamos ver. Depois dá um Google aí, é isso? Eu acho que é, irmã. É, Salmo 115. Ó. Diz o seguinte, Salmo 115, versículo 4. Os ídolos deles são de prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que o fazem e todos os que neles confiam. Ou seja, eu me torno semelhante a quem eu olho, me direciono e adoro. Isso é tão verdade, irmãos. Quem tem filhos aqui? Eu tenho filhos pequenos em casa. E o que eles mais estão olhando? Eles estão olhando o quê? As minhas ações. As minhas ações. E uma vez eu vi um pregador e ele prega muito sobre família. E ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte: os filhos são filhos dos defeitos dos seus pais. A gente, querendo ou não, acabamos reproduzindo neles o que nós somos. Por quê? Porque eles estão querendo, olhando. Amém? Ou seja, se eles me verem fazendo algo, eles também vão repetir aquilo, de alguma maneira. Porque eles estão respaldando eles a fazerem aquilo. Deu para entender, queridos? Então, da mesma forma que se eles verem eu fazendo algo bom, eles têm a tendência do quê? A repetir a mesma coisa. É aquela velha história que a gente diz. Alguém liga, manda a criança atender, fala que eu não estou. Aí a criança vai e mente, você vira, mas por que você está mentindo? Você mente. Entendeu ou não? Por isso, o que nós entendemos? Vem cá, Jesus. Comigo. É que na vida do discípulo, entenda isso, amados. Ele caminha assim. Para onde o Senhor vai? Eu vou. Para onde o Senhor ia? Amém.
Jesus, aonde o Senhor for. Pastor, mas qual empresa tem que ir? Para onde Jesus está indo? Segue ele. Simples assim. Para onde Jesus está caminhando? Segue ele. Amém? E o fixar de olhos em Jesus vai alterando e nos ajustando. Porque nós vamos seguindo o quê? Por isso que lá em João capítulo 13, Jesus chama os discípulos e começa a lavar os pés deles. É interessante que ele mesmo declara dizendo: eu vos dei um exemplo. Posso falar? Sabe o que é exemplo, irmãos? Presta atenção. Exemplo é um modelo. É um modelo. Presta atenção nisso, tá? As tuas ações, ou seja, o seu exemplo está criando um modelo. E muitos podem seguir esse modelo. Por isso que, quando ele começa a seguir a Jesus, ele está entendendo que ele está seguindo um modelo. Está começando a entender aí, discípulo? Seguir a Jesus e ter Jesus como a direção da minha vida é simplesmente entender que Jesus é um modelo. Ele estabeleceu o quê, irmãos? Aí como é que eu faço isso na prática? Qual seria o modelo de Jesus para um casamento? Se Jesus fosse casado. Tem algum problema de Jesus ser casado, irmãos? Hein? Tem algum problema, Jesus? Se Jesus fosse casado, tem algum problema? Casamento é maldição, coisa ruim? Não. Então, vamos supor que ele fosse casado. Qual seria o modelo de casamento de Jesus? É isso que eu vou seguir. Se Jesus tivesse filhos, como que seria o modelo da criação dos tais filhos? Amém? Deu para entender? Entendeu a direção da coisa? Quem está entendendo aqui? Então, quando eu olho para esse modelo, ele vai me alterando. Então, os discípulos têm que manter os olhos em quem, irmãos? Mas tem gente que está mantendo os olhos, sabe em quem? No pastor, na pastora, no obreiro, na obreira, no marido, na esposa, nos filhos, no patrão. Tem olhado, tem mantido os olhos em tantas pessoas. Porque, amados, o que nós seguimos são pessoas, queridos. Por isso que eu disse no início, todo mundo faz, eu faço também. Porque pessoas criam modelos. Logo, a gente tem a tendência de seguir o quê? Esse modelo. Quem está entendendo aqui? Uma vez eu vi um homem falando sobre... Ele morava em Portugal. Mora, eu acho ainda. Esses vlogs que a gente vai assistindo. E ele falava assim, rapaz, a coisa mais fácil é você identificar brasileiro. Aí você pensa, mas por quê? Vai no mercado e fala assim. Os brasileiros lá falam alto primeiro. Rapaz, olha o preço disso, é muito barato. Pronto, brasileiro, e vou ficar correndo. Porque os europeus são bem contidos, entende? Outra coisa, brasileiro dirigindo carro. Outra coisa mais fácil. Como é que a gente identifica um brasileiro dirigindo carro, irmão? O que ele toca bem alto? Ele coloca o som para meio mundo ouvir. Pronto, é brasileiro. É um modelo, é um padrão, você entende ou não? E vai seguir. É a raça, né, irmãos? Aí os brasileiros que são mais assim, já estão mais europeitizados, já começam a correr um pouquinho desse. E por incrível que pareça, sabe o que ele falava? Eu não sei o nome dele, depois se eu souber eu vou colocar no canal. Que ele não gostava de trabalhar com brasileiros. No início ele chegou lá. E os brasileiros só queriam levar vantagem. Dos próprios compatriotas. Com a própria raça do próprio povo. Até em Portugal. E o povinho, né? Você está entendendo ou não? Eu fui trabalhar com português, com italiano, espanhol. São pessoas mais justas, são duros, mas pelo menos são pessoas mais justas do que o brasileiro, que só quer ganhar. Está vendo que isso é um modelo, irmãos? Quem está percebendo aqui? E seguir a Jesus vai quebrar esses modelos. Quem está entendendo? Se um dia você for colocado em alguma área, em algum cargo público, ou seja, na política, pastor, a gente sabe que o modelo é corrupção. O modelo pode ser corrupção, mas o seu modelo, ele é corrupto? Aleluia!
O seu modelo é corrupto? Entende, irmãos? O seu modelo é ganancioso? Hein, discípulo? O seu modelo só quer levar vantagem? Hein, discípulo? Então é aí que o discípulo entende. Está entendendo como é que funciona seguir Jesus? Ou seja, ele é a minha direção, ele é o meu modelo, e eu vou sendo alterado na medida que eu vou seguindo esse modelo. E isso vai alterando as minhas posturas. Amém, irmãos? Quem está entendendo aqui? Não é simples o discipulado, mas exige muito de nós. Sim ou não? É simples, mas exige. Mas exige. Amém? Paro por aqui para não estender e falar demais. Mas eu espero que a partir de hoje você saiba qual é a sua direção. A direção do discípulo. E quem é a sua direção? Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar de pé, hein, discípulos?